Então, galera, vamos falar hoje sobre falhas. É uma característica do preço que sempre está falhando alguma coisa, uma lateralidade, está falhando uma reversão, uma tentativa de reverter alguma coisa e saber identificar essas falhas pode garantir aí uma lucratividade, um bom sinal de entrada a favor ali daquela falha, ou seja, onde o preço falhou, aquela tentativa de reverter e você buscou ali a operação a favor do direcionamento e geralmente é a favor da tendência. Então vamos no gráfico identificar essas falhas, saber esperar uma falha é primordial. Então vamos lá no gráfico ver esse tipo de comportamento do preço. Então ontem foi um dia bem atípico no mini índice, né? O preço ele trabalhou em uma forte tendência de baixa e com algumas presenças de compradores, né? Então isso aí é característica de bastante falha durante o dia, de todo o pregão o preço teve bastante tentativas de reverter e todas elas falharam, fechando ali no diário o preço na mínima, certo, do dia. Então uma das características, ó, essas bandeiras finais no fundo de uma lateralidade ou num teste de rompimento, é comum que ela falha e faz uma tentativa de dar continuidade à movimentação de baixa e falha. Aqui o preço ele trabalhando nessa abertura aqui, certo? Ele falhou a tentativa de continuar aqui essa movimentação de alta. Então, ou seja, o preço ele tinha trabalhando uma lateralidade, certo? Tinha um fundo da mínima aqui dessa lateralidade, mas que era uma correção de uma movimentação de alta, certo? Então tinha um teste aqui da 1.8 da FIBO e ele faz essa bandeira final. Aqui foi um ótimo padrão de reversão, certo? Buscar aqui essa máxima da lateralidade ou mesmo dar continuidade àquela tendência de alta. Porém, houve essa falha aqui, ó, de continuidade à tendência, certo? Ou seja, falhou na máxima do dia, certo? Que é um magneto bastante importante. Fica a dica. O preço ele sempre tem uma extremidade que são as máximas e a mínima do dia. Então, geralmente o preço ele vai tentar romper um certo magneto desse, ou a máxima ou a mínima, e vai falhar, como ele falhou aqui, fazendo uma barra interna. Essas barras internas, as inside bar, elas são características de uma pausa. A gente já falou em outros momentos. E é uma falha de quê? Isso aqui também é uma falha. Você tem que entender que isso aqui é a falha de rompimento da máxima, certo? Então logo é uma lateralidade. Então o preço ele tem a máxima e a mínima dessa barra anterior. E como ele falhou e veio forte aqui com a barra, a próxima barra, tentando romper e veio romper aqui abaixo dessa barra aqui de alta, rompendo, certo, duas barras de rompimento, a mínima dessas características de barra de tentativa acima da média móvel na tentativa da máxima. Então logo você tinha aqui uma característica de mercado lateral, certo? Então você poderia acreditar que o preço ia trabalhar mais ainda nessa lateralidade ou buscar um direcionamento como ele buscou. Agora, uma das situações que você busca, acreditando que o mercado ele está lateral, é o que? É as contagens de barra na lateralidade. Sabendo que em uma lateralidade você tem um H1 no fundo da lateralidade, um H2 no fundo da lateralidade, e você vê a falha dessas contagens de barras, é comum que o preço ele venha tentar reverter, não consegue e ele vem buscar o direcionamento. E um gatilho de entrada bastante interessante é quando o preço ele rompe após a falha das contagens de barras, ele rompe a mínima e faz novamente a falha de continuidade na movimentação de alta. E é aí onde trabalhamos com a média móvel. Por quê? Porque o preço ele agora ele vai começar a trabalhar em tendência. E como geralmente é canais estreitos, e canais estreitos na tentativa de rompimento, o que é que ele faz? Durante a formação das barras,
você vê que o preço ele começa a falhar acima de máximas. Então essas falhas de cima de máxima garante que o preço ele vai estar o quê? Em modo sempre vendido, ou seja, ele está falhando em cima de máxima e fazendo barras de rompimento na mínima, ou seja, renovando mínima. Então você fica tentando acreditar que o preço ele está revertendo e a maioria dessas reversões ela tende a falhar, beleza, galera? Ó, uma das características de um setup é o seguinte: um bom setup ele tem uma taxa ali de acerto de 60%. E logo você tem que, sabendo disso, que o setup ele tem uma taxa de acerto de 60%, você logo entende que ele tem uma probabilidade de falhar 40% ali. Então você não deve descartar esses 40%, como no caso aqui nas tentativas de reverter o preço na mínima. Ou seja, o preço está abaixo da média móvel, você poderia acreditar que aqui passaria uma linha de tendência, certo? O preço estava rompendo, mas você tinha a média móvel que estava bastante interessante. Depois que o preço falhou em romper a média móvel, a máxima, acima de barras eles estavam falhando, você já estava acreditando aqui, ó, que o preço estava em uma tendência de baixa, contagem de barras falhando e fortes barras de tendência de baixa. Não é porque o preço ele rompeu uma linha de tendência que ele vai reverter toda aquela movimentação de baixa e agora vai virar para uma tendência de alta, negativo. Então, sabendo disso, que você tem 40% de falha de rompimento, então você tem que acreditar que o preço ele vai dar continuidade e você vai trabalhar na falha de que? Acima de máximo. Você está vendo que o preço está falhando acima de máximo, contagem de barras ele está falhando, certo? Quebrou a linha de tendência, mas não superou a média móvel, não superou um topo anterior, que é uma troca de tendência, um teste para depois ele vir reverter a tendência. Então você tem toda a movimentação a favor daquela tendência de baixa. Então buscar operações de compra aqui seria totalmente inviável até que ele fizesse todas essas características que ele falhou. Então o preço ele estava trabalhando próximo à média, falhava nessa tentativa, ó, aqui ó, um toque da média, falhou. Então qualquer operação que você buscasse abaixo de mínima ou acima de máxima seria viável e seria lucrativa, e fazendo o scalp abaixo de barras, abaixo de fundo, ou mesmo após uma pequena lateralidade que ele formava na tentativa de reverter o preço. E o interessante é que muitos traders ficam buscando fundo nesse tipo de contexto, que o preço em alguns momentos aparece bastantes compradores, scalps compradores, que são barras interessantes de alta, mas essas barras você acredita que logo ela vai falhar. Por quê? Porque você tem um distanciamento da média e ela trabalha, essa média ela trabalha como um imã. Então você tem que entender e não descartar esses 40% de um setup bom, no caso de uma bandeira final, de uma contagem de barras, de uma quebra de linha de tendência. Não quer dizer que reverteu a tendência, e sim o preço ele está tentando, tem uma presença ali da força contrária, mas ela está falhando. Então acreditar na falha seria a operação mais lucrativa que você deveria ter. Nesse contexto, jamais você deve estar pensando em reversão, a menos que a gente tenha todas aquelas características que a gente falou anteriormente, na quebra de estrutura, quebra de topo anteriores, um teste do gap e após uma quebra novamente para tentar reverter. E aí você teria uma probabilidade maior, porque o preço agora ele estava no direcionamento, outro direcionamento, e não falhando acima de máximo. Beleza, galera? Essa média aqui que trabalhamos é uma média de 20 períodos, certo? Exponencial, que é onde o preço ele rompe, é sugado para a proximidade da média e falha ao chegar na média, que é onde está os topos anteriores ou um fechamento de gap anterior, e o preço ele falha. Não, se prestarmos atenção nesse contexto, que o preço
ele chega à proximidade da média, ele não precisa de um segundo sinal de entradas. Você poderia buscar aqui um segundo sinal com essa barra aqui do giro, uma pausa dessa movimentação de baixo e buscar uma renovação de mínima. Mas aqui operar vendendo, você poderia operar, fechar o olho, estava ganhando dinheiro, a menos scalp de compra que estavam falhando, certo? Alguns scalp não dava nem o valor de lucro do scalp, porque não chegava nem a atingir 1 para 1 daquela movimentação. Beleza, galera?